Janeiro de 2009. Um corpo é encontrado no bairro industrial em Contagem, Minas Gerais. A vítima é Adina Feitor Porto, 34 anos. Ela havia sido estuprada e assassinada. Contagem é a segunda maior cidade de Minas Gerais, com mais de 600 mil habitantes. O bairro industrial fica na periferia da cidade. É uma área de ruas estreitas, casas simples e fábricas. Adina morava e trabalhava nesse bairro. Ela tinha 34 anos e era conhecida pelos vizinhos. A Polícia Civil de Minas Gerais assumiu a investigação. Em abril de 2009, 3 meses depois, outro corpo é localizado no mesmo bairro. A vítima é Ana Carolina Menezes Assunção, 27 anos. O modo de agir é idêntico ao do primeiro crime. Os peritos confirmam. As duas mulheres foram estupradas antes de serem mortas. O padrão é consistente. A polícia conclui que os crimes foram cometidos pelo mesmo autor. A notícia se espalha pelo bairro industrial rapidamente. Mulheres param de sair sozinhas após o anoitecer. Mães proíbem filhas de circular na rua. O medo muda a rotina de milhares de pessoas. O responsável pelos crimes é Marcos Antunes Trigueiro. Tem 32 anos e mora no mesmo bairro das vítimas. Trabalha como operário e não chama a atenção. Nenhum vizinho o considera suspeito. 2 corpos em 3 meses, no mesmo bairro, com o mesmo padrão. O assassino ainda está solto. A pergunta que a polícia ainda não consegue responder: por que ele escolhe essas mulheres específicas? Setembro de 2009. O bairro industrial já carregava o peso de 2 crimes sem solução. Naquele mês, uma terceira mulher seria encontrada morta. Maria Helena Aguiar tinha 48 anos. Moradora do bairro industrial, ela trabalhava como doméstica e era conhecida pelos vizinhos como uma mulher tranquila e dedicada à família. O corpo de Maria Helena foi encontrado em área de mata próxima a uma rua pouco movimentada do bairro. Ela havia sido estuprada e estrangulada. O padrão era idêntico ao dos 2 crimes anteriores. A Polícia Civil de Minas Gerais intensificou o patrulhamento no bairro. Mesmo assim, em outubro de 2009, Natália Cristina de Almeida Paiva, 27 anos, desapareceu. Natália trabalhava no comércio local e usava o transporte público diariamente. Ela foi vista pela última vez em uma parada de ônibus no bairro industrial. Nenhum familiar sabia para onde ela havia ido. O corpo de Natália foi localizado dias depois, também em área de vegetação no bairro industrial. Ela tinha sinais de estupro e estrangulamento. Era a 4ª vítima em 10 meses. A comunidade do bairro industrial entrou em estado de alerta. Mulheres passaram a evitar sair sozinhas após o entardecer. Grupos de moradores organizaram rondas noturnas pelas ruas. Em novembro de 2009, Edna Cordeiro de Oliveira Freitas, 35 anos, se tornou a 5ª vítima. Seu corpo foi encontrado no mesmo perímetro dos crimes anteriores. O assassino não havia mudado de área. Edna era mãe de 2 filhos e trabalhava como faxineira. Ela morava a menos de 1 quilômetro do local onde seu corpo foi encontrado. Vizinhos disseram que ela conhecia bem as ruas do bairro. O Instituto de Criminalística de Minas Gerais concluiu a análise de DNA das 5 vítimas. O resultado foi definitivo. O material biológico coletado em todas elas pertencia ao mesmo homem. A perícia identificou que as 5 mulheres foram mortas com a mesma técnica de estrangulamento manual. Os peritos concluíram que o autor tinha força física acima da média e agia com controle. Com 5 mortes e um perfil forense consolidado, a investigação traçou um quadro preliminar do suspeito. Um homem adulto, morador da região, que conhecia os pontos cegos do bairro. A Polícia Civil precisava de um nome. Entre setembro e novembro de 2009, 3 mulheres conseguiram escapar de um homem que tentou abordá-las no bairro industrial. Elas sobreviveram e foram até a polícia. Cada uma das 3 sobreviventes descreveu o agressor de forma independente. Os relatos convergiam.
Homem adulto, estatura média, pele morena, cabelo curto e escuro. Uma das mulheres relatou que o homem a abordou perto de um ponto de ônibus no período da tarde. Ela conseguiu gritar e ele fugiu a pé. Os investigadores perceberam que o suspeito agia em horários variados e em diferentes pontos do bairro. Ele conhecia bem a geografia local. A polícia levantou o histórico de celulares das vítimas. 2 aparelhos tinham sido vendidos em uma mesma loja de usados, na região de Contagem. Os registros da operadora de telefonia confirmaram a transferência de titularidade. Os 2 aparelhos haviam sido revendidos dias após os desaparecimentos das vítimas. Os investigadores foram até a loja. O proprietário confirmou que os 2 aparelhos tinham sido vendidos pelo mesmo homem em datas diferentes. A loja mantinha registros de identificação dos vendedores. O homem havia apresentado um documento com nome e endereço no bairro Lindéia, em Contagem. O delegado cruzou o nome do documento com os registros civis. Marcos Antunes Trigueiro, 32 anos, residente no bairro Lindéia. A descrição física coincidia com o relato das sobreviventes. Uma das sobreviventes foi chamada para reconhecimento fotográfico. Ela identificou Marcos Antunes Trigueiro sem hesitação. Em fevereiro de 2010, a Polícia Civil concentrou equipes no bairro Lindéia. O cerco estava montado. Faltava apenas localizar Trigueiro. Marcos Antunes Trigueiro morava a poucos quilômetros dos locais onde os corpos haviam sido encontrados. Em 5 meses, a investigação havia chegado ao seu endereço. 26 de fevereiro de 2010. Agentes da Polícia Civil de Minas Gerais localizam Marcos Antunes Trigueiro no bairro Lindéia, em Contagem. Ele é detido sem resistência. Tinha 32 anos. Na delegacia, Marcos faz uma confissão detalhada. Ele descreve os 5 homicídios um por um, os locais, as abordagens, os métodos. Os investigadores registram tudo. Durante o depoimento, emerge um dado central da investigação. Marcos afirma que as vítimas lembravam sua mãe, que o abandonou quando era criança. A polícia documenta a declaração. A polícia cumpre mandado de busca no endereço de Marcos. Os agentes encontram celulares pertencentes às vítimas. Eram 5 aparelhos, guardados por ele após os crimes. O perito confirma que os aparelhos pertencem a Adina, Ana Carolina, Maria Helena, Natália e Edna. A posse dos celulares corrobora a confissão. As provas materiais são incorporadas ao inquérito. O caso vai a julgamento no Tribunal do Júri de Contagem. O Ministério Público apresenta laudos periciais, registros de DNA e os depoimentos das 3 sobreviventes. O processo dura meses. O júri condena Marcos Antunes Trigueiro em todos os 5 casos. A sentença soma mais de 130 anos de reclusão. Ele é transferido para a penitenciária Nelson Hungria, em Ribeirão das Neves. Na Nelson Hungria, Marcos cumpre regime fechado. As famílias das 5 vítimas seguem sem respostas completas. Investigadores nunca descartaram a possibilidade de que haja vítimas não identificadas. Marcos Antunes Trigueiro matou 5 mulheres, tentando destruir repetidamente a imagem da mãe que o rejeitou. Mas nenhuma morte trouxe a paz que ele buscava, apenas multiplicou a dor, deixando famílias destroçadas e uma comunidade que nunca mais seria a mesma. Na penitenciária Nelson Hungria, ele cumpre uma sentença que ultrapassa uma vida humana, enquanto as perguntas permanecem. Quantas vítimas realmente existiram? E o que transforma o abandono em assassinato? Se este caso te fez pensar, deixa o teu comentário abaixo. Compartilha com alguém que precisa conhecer essa história. Se inscreve no canal e ativa o sino. Tem muito mais investigação esperando por você.